Os pilares do universo estremecem enquanto as sombras se aglomeram e os abismos se abrem para uma batalha muito épica que se transcende então as barreiras do tempo e do espaço. De um lado então emerge então Azathoth, o caos nuclear, uma entidade cósmica que então habita os confins insondáveis do universo. Já do outro lado também temos então o Pennywise, um ser antigo e também sinistro que se alimenta dos medos mais profundos da humanidade. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos em mais uma batalha. E hoje você tá ligado que é começando mais a batalha aqui no canal. Então fique esperto que se vocês quiserem ver mais batalhas mortais, só comentário quais personagens vocês querem ver. E aproveita, já cola no like aqui no vídeo e se inscreve no canal para vocês verem mais conteúdos como esse aqui também. Link da nossa lojinha da Amazon, comprar HQ, coleção da Marvel, DC e tudo mais aqui na descrição do vídeo. E quem me pediu esse duelo mortal aí foi o Adrian Luiz. Muito obrigado pela sugestão e vai comentando outras sugestões que vocês quiserem que eu traga aqui também. Vamos então para a análise. Vamos começar então pelo Azathoth, tá? Explicando de forma mais detalhada sobre o Azathoth e a cosmologia de Lovecraft, porque depois vamos entrar mais a fundo lá ele, tá? Sobre a questão aí. Bom, Azathoth, ele é uma das entidades cósmicas mais prominentemente, né, do universo, criado pelo próprio H.P. Lovecraft. Ele é frequentemente referido então como uma entidade demoníaca nuclear, ou se não também um cego idiota ou um deus da esfera negra, vários nomes. Essa entidade, ela é considerada o ser supremo, uma força caótica e também é indiferente à humanidade. Azathoth é descrito também como uma entidade monstruosa, adormecida e também insana, localizada então no centro cosmo, não chamado então de caos primordial. Ele é então retratado como ser colossal, cuja então a sua mera presença pode então enlouquecer qualquer um que se aproxime dele. Acredita-se que então no universo existe então uma manifestação dos sonhos caóticos e então incoerentes de Azathoth. Na cosmologia de Lovecraft, o universo ele é um lugar vasto e também hostil, povoado por entidades cósmicas e também incompreensíveis e também alienígenas, como por exemplo antigos, né, ou primordiais. Esses seres, além de também existir além da compreensão humana, né, habitando então outras dimensões e também reinos, na cosmologia de Lovecraft sugere então que o universo ele é indiferente à humanidade, a que a nossa existência ela é insignificante diante das forças cósmicas primordiais. A verdade sobre isso, né, a natureza então do universo também dessas entidades é muitas vezes retratado como então insondável e também apavorante, capaz então de enlouquecer aquele que se aprofundam demais em sua compreensão. É também importante também ressaltar que Lovecraft também está ligado ao mito conhecido como mito de Cthulhu, que é então composto de histórias interligadas e também escritas por vários autores. Essas histórias exploram então o horror cósmico e também a insignificância da humanidade diante então dos deuses antigos e também a natureza caótica do próprio universo. Embora não haja então uma única fonte específica que então descreva todo o cânone, né, da cosmologia de Lovecraft, os escritos originais de Lovecraft, como por exemplo The Call of Cthulhu e também As Montanhas do Medo, ou também o próprio Sussurrador da Escuridão, são referências importantes para poder entender a cosmologia e também o papel do Azathoth nesse contexto. Agora vamos então explorar o quão poderoso seria ou é o Azathoth. O contínuo espaço e tempo, reconhecido então pelos humanos, é apenas um átomo em um mar infinito. Abre aspas. Eu não ficaria surpreso se os astrônomos se tornassem suficientemente sensíveis a essas correntes de pensamento para poder descobrir Yog-Sothoth quando então os ternos assim desejassem. Mas Yog-Sothoth, é claro, é apenas um trampolim. O corpo principal dos seres habita abismos extremamente organizados, totalmente além do alcance de qualquer imaginação humana. O glóbulo do espaço e tempo, que reconhecemos como a totalidade de toda entidade cósmica, é apenas então um átomo no genuíno infinito que é eles. E tanto dessa infinidade, quanto também qualquer cérebro humano pode conter e será também finalmente aberto para mim, como foi então para não mais do que 50 outros homens desde que a raça humana existe. Fecha aspas. Esse espaço contínuo se expande também infinitivamente em dimensões superiores. Abre aspas de novo. Qualquer ser de qualquer parte do espaço tridimensional provavelmente poderia então sobreviver à quarta dimensão.
e sua sobrevivência no segundo estágio dependeria de qual parte alienígena do espaço tridimensional ele selecionaria para sua reentrada. Habitantes de algum planeta pode ser capaz de viver em alguns outros, até mesmo planetas pertencentes a outras galáxias ou fases de dimensões semelhantes de outros contínuos espaço-temporais, embora também, é claro, deva haver um grande número de corpos ousando no espaço mutuamente inabitáveis, embora também matematicamente justapostos. Também era então possível que os habitantes de um determinado reino dimensional pudessem então sobreviver à entrada em muitos reinos desconhecidos e também incompreensíveis de dimensões adicionais ou multiplicadas, indefinitivamente. Então, sejam então eles dentro ou fora de um contínuo espaço temporal dado, e que o inverno também será então, ou seria então verdadeiro. Isso era então um assunto para uma especulação, embora então se pudesse então ter quase certeza de que o tipo de mutação envolvida, a passagem de qualquer plano dimensional para o próximo plano superior, não seria destrutivo da integridade biológica como então entendemos. Schumann não poderia ser muito claro sobre as suas razões para essa última suposição, mas sua nebulosidade aqui foi mais do que compensada por sua clareza em outros pontos complexos. E agora flui daquela mente ilimitada uma torrente que conhecemos então, e também a explicação que abriu novas perspectivas para o buscador e também preparou para uma compreensão do cosmos que ele então nunca esperaria possuir. Disseram-lhe que então quão infantil e também ilimitada é a nossa noção de um mundo tridimensional e que infinitividade de direções existem além das conhecidas direções de cima e de baixo, para frente e para trás e direita e esquerda. Ele viu então a pequenas e os navios dos pequenos deuses da Terra, com seus mesquinhos interesses e conexões humanas, seus ódios, raivas, amores e vaidades, seu desejo de louvor e sacrifício e suas exigências de fé contrárias à razão e à natureza. Esse mar de coisas citadas aqui, até agora, é apenas o primeiro grau de uma hierarquia infinita de Lovecraft. Então, as ondas aumentaram de força e procuraram melhorar a sua compreensão, reconciliando então com a entidade multiforme da qual seu fragmento atual era uma parte infinitesimal. Disseram-lhe então que toda a figura do espaço é apenas um resultado da interseção por um plano de alguma figura correspondente de uma dimensão, como então um quadrado é cortado de um cubo ou um círculo de uma esfera. Um cubo e a esfera de 3 dimensões são assim cortados de uma forma correspondente de 4 dimensões que homens conhecem apenas através de suposições e também sonhos, e estes por sua vez são cortados de forma de 5 dimensões e assim por diante, até as vertiginosas e também inalcançáveis alturas do infinito arquétipo. O mundo dos homens e o dos deuses dos homens é apenas uma fase infinitesimal de uma coisa infinitesimal. A fase tridimensional daquela pequena totalidade alcançada pelo próprio primeiro portal, onde então Umir At Tawil, dito nos sonhos para os antigos, embora os homens o considerarem a realidade e também marquem os pensamentos do seu original multidimensional como irreal, na verdade é exatamente o oposto. O que chamamos então de substância e realidade é sombra e ilusão, e o que chamamos então de sombra e ilusão é substância e realidade. Fecha aspas. Os seres de dimensões superiores transcendem também os conceitos e também limites dos seres de dimensão inferior. Abre aspas. Talvez os sonhos e talvez a imaginação, ele percebeu que estava então em uma região de dimensões além daquelas concebíveis ao olho e ao cérebro do homem. Ele via agora então nas sombras taciturnas daquilo que havia então sido então primeiro um vórtex de poder e depois um vazio ilimitado, uma varredura de criação que atordoava seus sentidos de algum ponto de vista inconcebível. Ele contemplou formas prodigiosas cujas múltiplas extensões transcendiam qualquer concepção de ser, tamanho e limites de sua mente que até então fora capaz de manter, apesar de sua vida inteira de estudo enigmático. Ele começou então a entender vagamente o porquê poderia existir ao mesmo tempo o garotinho Rodolph Carter na casa daquela fazenda Arkham em 1883. A forma enevoada no pilar vagamente hexagonal, além do primeiro portão, fragmento agora voltado para a presença no abismo ilimitado. Fecha aspas. A maioria das dimensões são estranhas, com uma geometria completamente maluca de se entender. Tudo isso está então no universo. Nos mitos de Cthulhu, existem então universos infinitos. Em cada um deles o tempo ele é irrelevante. Os humanos comuns em Cthulhu mitos, são tão quebrados que podem também sobreviver a altas hipertransições. E às vezes, como eu citei, nessas dimensões existem então dimensões estranhas, com então estruturas geométricas impossíveis. O multiverso então já contém universos infinitos. O universo acaba então contendo todas as coisas da cosmologia.
abre aspas. Eu disse que havitam coisas de alguma das cartas de Akele, especialmente na segunda e mais volumosa, que eu não ousaria de citar ou mesmo colocar as palavras no papel. Essa hesitação se aplica então com a força ainda maior às coisas que ouvi sussurradas naquela noite no quarto escuro entre as colinas solitárias e também assombradas. Da extensão dos horrores cósmicos revelados por aquela voz rouca, não possuo nem insinuar. Ele já havia então conhecido coisas horríveis antes, mas o que aprenderá desde que fez seu pacto com as coisas externas era quase demais para a insanidade suportar. Mesmo agora, recuso-me absolutamente a acreditar no que ele insinuou sobre então a constituição do infinito último, a justa posição de dimensões e a posição assustadora de nosso conhecido cosmo de espaço e tempo na cadeia indeterminável, cosmo-átomos, ligados então a que compõe o superátomo imediato, cosmo de curvas e ângulos. Fecha aspas. Cada universo é apenas uma fração de outro maior que o transcende os seus limites de matéria. Os multiversos funcionam então da mesma maneira. Cada multiverso ele é então uma hierarquia de camadas infinitas e também é apenas uma fração de uma maior que transcende. Nesse balaio todo que eu falei aqui agora, tá? Há também os vazios que conceitualmente e também matematicamente transcendem tudo isso. Os vazios eles acabam então sendo tão infinitos e os deuses antigos na cosmologia de Lovecraft estão também além de tudo isso que eu citei até agora. Os antigos, os grandes antigos, né, como por exemplo Azathoth, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, Yastur, Cthulhu, Shub-Niggurath e assim vai, transcendem hierarquias infinitas, cada um vendo então o último como então ilusão. O único sonho no universo está além de grandes antigos. Pense que cada sonho contém então outro sonho. E no mundo do Lovecraft existe então uma terra dos sonhos, a terra dos sonhos. Ela é então infinita. Hypnos, por exemplo, que é uma entidade também, é um governante de Dreamland, a terra dos sonhos. Quando Hypnos ascende às hierarquias infinitas e plano da existência, além da Terra dos Sonhos, ele entrou no primeiro portão e caiu então na loucura depois de ver então os deuses exteriores no primeiro portão. A diferença entre o ser mais forte do primeiro portão e o mais fraco do segundo está além da diferença entre o ser mais fraco do primeiro portão e o do humano comum. Quando Rodolph Carter vai além do Ultimate Gate, ele vê toda a hierarquia dos gates como uma mera ficção. Além disso, também está além de tudo que eu falei até agora, né? Há também um vazio definitivo, onde também residem os deuses exteriores. Um dos deuses exteriores, os avatares do próprio Nyarlathotep, também tem acesso ao próprio vazio, a esse vazio. Lá fora, no vazio irracional, o Daemon me deu a luz. Eles, além dos aglomerados brilhantes do espaço dimensionado, até que nem o tempo nem a matéria se entenderam diante de mim, mas apenas o caos, sem forma ou lugar. Aqui, o vasto Senhor de tudo na escuridão murmurou coisas que ele havia tão sonhado, mas não conseguia entender, enquanto perto dele, morcegos disformem, batiam e esfolavam em vórtices idiotas que correntes de raios atiçavam. Eles dançaram insanamente ao som do lamento alto e fino de uma flauta rachada agarrada em uma pata monstruosa, de onde então fluem as ondas sem rumo, cuja a cobição casual dá a cada frágil cosmo a sua lei eterna. Eu sou o mensageiro, o Daemon disse. Como um desprezo, ele bateu a cabeça de seu mestre. Os sonhos, entretanto, estavam então ficando atrozes na fase preliminar mais leve. A velha malvada tinha então agora uma nitidez diabólica, e Gilman sabia que era então ela que quem a assustara nas favelas. As suas costas curvadas, nariz comprido e queixo enrugado eram então inconfundíveis, e suas disformes roupas marrons eram então como aquelas de que ele se lembrava. A expressão de seu rosto era de hedionda malevolência e também exaltidão, e quando ele então acordou, pôde então se lembrar de uma voz rouca que persuadia e também ameaçava. Ele deve então encontrar um homem negro e ir com todos eles para o trono de Azathoth, no centro do caos final. Foi o que ela disse. Ele deve então assinar seu próprio sangue no livro de Azathoth e adotar o novo nome secreto agora que as suas investigações independentes foram então tão longe. Fecha aspas. Nyarlathotep pode então conter os leitores, por exemplo, né, onde então possivelmente existem então outras cosmologias blasfêmias, né, e também bolhas no centro de todo o infinito que lá ele rege junto.
Ele então para o Pennywise, tá, dos livros, claro, obviamente, é o seguinte: Pennywise, também conhecido como It, né, é uma entidade criada então pela própria obra de Stephen King. Pennywise, ele é um ser antigo sobrenatural que então assume a forma de um palhaço chamado então de Pennywise, óbvio, né, para poder atrair as vítimas, especialmente crianças, alimentando então ela então de medos e também pesadelos. Em relação ao poder do Pennywise, ele é extremamente poderoso dentro do próprio universo de Stephen King. Ele possui então uma habilidade como metamorfose, pressão da mente e a capacidade então de transformar em alguma forma monstruosa, conhecido como coisa. Pennywise também ele é um exemplo de uma entidade extradimensional na cosmologia de Stephen King. O universo de Stephen King ele apresenta então a ideia de que existem então várias dimensões, reinos e realidades, que pode então se interconectar e também influenciar uns aos outros. Essas dimensões podem então conter entidades sobrenaturais e também criaturas malévolas, como então Pennywise. Além do Pennywise, também o universo de Stephen King ele é rico em entidades muito cósmicas, né? Também magia, força além da compreensão humana, enfim. Há também entidades divinas, como Gun, o Todo e o conceito da Torre Negra, que é então o ponto central que conecta então os universos e também dimensões. Gun, ou o Todo, ou o Outro, são a mesma pessoa, são o mesmo ser, que já a gente vai falar sobre isso, tá? Na cosmologia de Stephen King, ela está então conectada em muitas das suas obras. Personagens, lugares e também eventos são frequentemente compartilhados ou mencionados em diferentes romances e também histórias, criando então um senso de continuidade e também coesão no multiverso King. É também importante mencionar que as obras de Stephen King não seguem uma estrutura única, tá? Ou uma mitologia bem rígida ali, embora haja também elementos e também conexões em várias histórias. Os detalhes da cosmologia podem então variar de acordo com cada obra específica. O Gun, por exemplo, tá, que a gente citou agora há pouco, o deus acima de tudo no universo de Stephen King, ele usa então a Dark Tower, ou a Torre Negra, como então o centro principal do seu próprio universo. A Torre Negra ele tem então seus degraus infinitos, com cada um deles estão vendo o inferior como uma ilusão. Cada uma dessas etapas contém então universos infinitos. Essas etapas contêm então uma transcendência inacessível. O único universo da Torre Negra tem então universos infinitos, e esses universos também têm universos infinitos. Cada universo é uma hierarquia em camadas infinitas. A Torre Negra está além dos conceitos da vida, morte, tamanho ou mesmo então infinito. As próprias vigas da Torre Negra estão além do conceito de espaço e tempo. Cada universo contém então a sua própria Torre Negra. A Torre Negra também é superior à cosmologia de Stephen King. O guardião do feixe, que fica então entre a Torre Negra, né, na Torre Negra ali, está além de qualquer manifestação da torre, vendo então ela como uma mera ficção. O guardião do feixe controla também as narrativas infinitas com as suas canções. Um dos guardiões do feixe, né, o Mir, detém então toda a criação em seu olho, e ele também aterrorizou os autores, lhe dando então uma autoridade sobre o autor. Que vale lembrar que o próprio Stephen King, né, reside dentro do próprio universo Stephen King, né, ele fica no seu próprio universo, fica numa terra separada, e Gun, ele é superior ao seu próprio autor. Já o Pennywise, ele já enfrentou o Gun, que por sua vez precisou da ajuda de um dos membros do Clube dos Otários, ou Clube dos Perdedores, que a gente já vai falar sobre uma questão nessa luta aí, tá, do Gun com o It. Mas as camadas da Torre Negra, que vamos usar, né, como base aqui também tem uma referência para a gente poder saber o quão poderoso é o It. E as camadas da Torre Negra são inacessíveis entre si. Cada uma das camadas contém então e também transcende universos infinitos. Cada momento em um universo cria então infinitos universos, e esses universos também contêm outros mundos. No topo de cada universo há também um número infinito de realidades empilhadas umas sobre as outras, como se fosse então um livro, né? Tudo empilhado. As realidades são maiores do que o universo que estão abaixo, e obviamente uma realidade acima é maior do que está abaixo. A Torre Negra também contém então degraus infinitos, e cada um deles contém então multiversos infinitos. Cada camada contém multiversos infinitos e também os níveis de tempo ao longo, e todos eles nos níveis, né, de tempo estão acima deles. O macroverso, por exemplo, está também além de todas as suas interações da Torre Negra. Também é dito que existe então uma hierarquia infinita de Maturins que se sustentam também, havendo então até mesmo os mais fracos Maturins, né, que também existem e também transcendem tudo isso. Seres como o verdadeiro Maturin, por exemplo, né, e também todos os outros guardiões do feixe estão muito além de todas as suas manifestações da Torre Negra e também do vazio, que está acima do próprio macroverso. Os Guardiões da Viga controlam também e também transcendem narrativas infinitas com suas próprias canções, sendo então as narrativas e também a corda que controla então todas as coisas ditas então até agora. E falando então um pouco mais sobre o It, né, ele na sua verdadeira forma, ele tem então a autoridade sobre o autor, no caso então Stephen King, né, fora que ele também tem vários hacks. O desastre após o último confronto do Pennywise com as crianças, né, depois que Delry o ameaçou, a sua presença então gerou uma série de desastres naturais ao acaso através das histórias
histórias de Dewi. Por exemplo, a manipulação da narrativa. Abre aspas, longe de It, e agora este homem que foi tão agarrado por It, quando menos estava tão preparado, rindo como um menino louco, It sentiu que estava tão escorregando. Isso o fez rir de novo. Ele então mordeu com mais força. A aranha gritou e o sacudiu furiosamente. O Ivan então de raiva por ter sido tão surpreendida de novo. Acreditara que só o autor desafiaria. E pensando, se eu pudesse então dizer isso em voz alta, dizer sem gaguejar, eu poderia então quebrar essa ilusão. Isso não é uma ilusão. Seu garotinho tolo, isso é a eternidade, minha eternidade, e você está então perdido nela, perdido para sempre, para nunca mais encontrar o caminho de volta. Você é eterno agora e é condenado a vagar no escuro. Depois você também encontrará cara a cara. Fecha aspas. Deadlights. As Deadlights são então luzes mortas do It, uma parte crucial para o verdadeiro ser do It a coisa. Abre aspas. De repente ele então pensou ter então entendido. Significava então empurrá-lo através de alguma parede do fim do universo para algum outro lugar. O que aquela velha tartaruga chamava então de macroverso, onde realmente viveu, onde ele existia então como núcleo titânico e brilhante que então poderia não ser mais do que a menor partícula na mente de outro. Ele iria então vê-lo, uma coisa de luz, destruidora disforme, e lá ele seria então misericordiamente aniquilado ou viveria para sempre, insano, mas consciente dentro do seu ser faminto, homicida e sem forma. Mas quando então o marido do cachorro da garota de antes trouxe então a mulher do escritor, não tinha rosto, não se vestia quando estava então em casa. O marido do cachorro que olhou então uma vez e caiu morto de choque, o rosto de cinza, os olhos cheios com sangue que então esguichou de seu cérebro em uma dúzia de lugares. A mulher do escritor havia então lançado num pensamento poderoso e também horrorizado. E então todos os pensamentos cessaram. Ela então nadou nas luzes mortas, desceu até o seu lugar e cuidou dos seus restos físicos. Preparou-os para a alimentação posterior. Agora, Aldra Dendrusk pairava bem no alto no meio das coisas, entrecruzada em seda, a cabeça pendendo sobre o ombro, os olhos arregalados e vidrados, os dedos dos pés e também apontados para baixo. Fecha aspas. Sendo mais claro aqui, tá? As Deadlights consomem tudo que entra em contato com ela, tá? Pennywise ainda contém também um desejo absoluto. Ele pode também consumir qualquer coisa que ele desejar, além de conter então a imortalidade absoluta. Pennywise também ainda assim é capaz de afetar o seu autor, no caso então Stephen King. E o próprio autor, Stephen King, não tem controle sobre a sua entidade, no caso então o It, né? Afinal de contas, o It ele reside além do macrocosmo e também estando então do lado de fora da própria escuridão de Todashi. E para quem quiser ver mais detalhes sobre o quão poderoso é o Pennywise dos livros, eu fiz especificamente falando então sobre o quão poderoso é ele, o It, né? Tem uma playlist aqui no canal dedicada sobre o quão poderoso é esses personagens. Quem vence? Bom, logicamente falar sobre essas duas entidades não é fácil, tá? Porque o buraco é mais embaixo, olha a malícia. Onde essas entidades estão, ela é gigante, cara. O lugar onde elas estão é muito grande. São muita coisa para poder ser debatido, ser explorado. Poderes, formas, capacidade, representatividade no seu universo, né? Hierarquia de poder, até mesmo também como cada um se comporta no conflito com uma outra entidade do mesmo ramo, né, do seu universo. Por exemplo, Pennywise, ele normalmente tem um rival claro, né, do universo de Stephen King. E esse rival é então a tartaruga Maturin, uma entidade então que supostamente veio então antes do Pennywise. Ambos têm então um conflito bem quente. Maturin ele é uma entidade que serve então diretamente ao Gun, fazendo então uma interconexão sobre então os pilares do multiverso. Pennywise, mesmo sendo então uma entidade poderosa que ele não é mais poderoso que o Maturin, e muito menos do que o Gun. O maior problema do It é que ele é uma entidade mentirosa, Muitas dessas falas ou contos ou são controversas ou são mentirosas, né? E tipo, em um momento da história, Pennywise ele fala do macroverso, né? E como ele então, e também o Maturin, né? São os únicos seres ali. E que Bill, um dos membros do Clube dos Otários, ou os Predadores, não é nada comparado a ele. Pennywise ele diz que ele reside no macroverso e que Maturin e ele estão travados em alguma luta eterna como iguais. E eventualmente percebem a existência do outro, que é superior a ele e Maturin. E esse o outro é referido então como o Gun. Quando o Bill e Pennywise ele lutam, o Bill ele estava então num plano astral, espiritual, mental, muito além do macrocosmo. E para ajudar a enfrentar o It, o Gun, sendo então referido como o outro, ajuda o Bill, aumentando então os poderes do Bill, mentalmente, para assim derrotar o It. O grande erro e também falha do It é justamente ele mentindo e se contradizendo que é superior ao Bill, ou o próprio outro, né? Que no caso então é o Gun.
O que na luta se prova então totalmente ao contrário, né? E mais, ele também passa a entender que é superior ao Maturin durante então várias histórias, o que não é verdade. Já o Azathoth é mais, entre aspas, simples, né? Por quê? Porque para se analisar, né, o porquê ele é tão simples assim, é porque ele não se apresentou nada que seja tão plausível de algum ou alguém tentar então ser superior a ele. Pelo contrário, a sua única fraqueza, ou ao mesmo tempo perigo, né, é o seu poder. Azathoth, ele é diretamente retratado como ser, né, um sultão demoníaco, uma entidade burra, zero de QI. Mas em compensação, ele tem mais poder de qualquer outro deus em Lovecraft. Ele é o pilar de tudo, ele é o do Unabove no universo do Lovecraft. O grande perigo para o Witch nessa luta seria então ele tentar evitar o poder gigantesco que Azathoth ele tem. Não sei se vocês sabem, tá? Mas Azathoth, numa metáfora em comparação ao nosso mundo real, seria como se fosse um caminhão de lixo com mais de 1 milhão de buracos negros, todos eles se movimentando muito além na velocidade da luz. A única forma que o Pennywise pudesse então vencer essa batalha, sem depender de poder, seria então ele tentar manipular o Azathoth mentalmente. O que, convenhamos, é difícil, pois existem rituais e também línguas antigas que os Elder Gods usam então para poder entrar em contato com Azathoth. Talvez, pela obra de Stephen King, ter referências a Lovecraft e também It pudesse então ter um conhecimento antigo, né? Assim como ele fala também sobre o Maturin, o Gun, o ritual Chode, né? E assim vai. Talvez ele pudesse ter algum tipo de contato com Azathoth, talvez. E falando mais sobre o ritual de Chode, né, que eu citei agora, esse foi um ritual muito importante para a derrota do It. Apesar do Gun ou o outro, né, ter uma certa influência para poder ajudar o Bill, ou o Maturin também, para poder ajudar o Bill também, enfim, foram duas derrotas do próprio It. A primeira derrota, o Clube dos Perdedores, cujo eu chamo então Clube dos Otários, né, estava então quase completamente sem ajuda durante então o primeiro ritual de Chode, onde então Bill venceu a verdadeira forma do Pennywise sozinho. Pennywise ele foi repetidamente suscetível ao ritual de Chode. O ritual de Chode ele é um ritual antigo, uma cerimônia, né, mística que envolve então um confronto mental e também espiritual. Basicamente, um Bill, quando ele usa esse ritual, ele então desencadeia então, uma série de ataques psíquicos no Pennywise, enfraquecendo ele. Isso é interessante porque mesmo com a influência do Maturin e do Gun, seja então indiretamente ou diretamente, Pennywise ele não deu conta, porque a força de vontade do Bill, de uma criança, era bem maior do que a do It. E é nessa questão explicada que eu explico para vocês aqui, né, tudo misturado, de como o It ele foi derrotado, só deixa tão claro que o It ele tem uma fraqueza, que é algo tão psicológico. A outra derrota, o Pennywise, também é a verdadeira forma dele. O Bill ele foi catapultado pelas luzes mortas, as Deadlight, até a borda do seu universo, não a borda da Torre Negra ou do multiverso, e sentou-se fora da própria barreira, o vulgo pilar do universo, incapaz então de entrar, e sentou-se então a verdadeira forma do Pennywise. Em outros mundos, Pennywise ele não estava então devorando nenhum do seu universo, apenas então constantemente tentando e falhando ao entrar, exceto por pedaços ineficazes de si mesmo. Não poderia então nem tentar parar, por exemplo, o vômito do Maturin, né, cuspindo então outros mundos. Resumindo, tem como combater o It e é fácil, mas Azathoth ele não tem inteligência para isso, só poder. E apesar de ser todo poderoso, né, o Pennywise ser poderoso, dado então a magnitude do poder do Azathoth também, seu poder cósmico ilimitado, seria difícil imaginar que o Pennywise ele pudesse então derrotar em uma batalha mortal contra ele direto. Azathoth ele é uma força destrutiva, cara, absurda. Na minha opinião, Azathoth venceria essa luta, até com uma certa facilidade. E vocês concordam com esse resultado? Acha que o Pennywise venceria ou não? O Azathoth realmente venceria o Pennywise? Comenta suas próximas sugestões, se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.